Bem-vinda, doutora Maite Pimentel. Olha os acessórios. A hora que você entrou, eu falei, como ela tá linda. Tá linda. Não, mais bonita que você no carnaval. O carnaval rendeu, hein? Nossa Senhora. Mas depois a gente precisa observar como que está a nossa saúde, o nosso metabolismo. Sim. Pois é. Quando a gente discutiu essa pauta, eu falei, mas eu não sei se eu estou entendendo muito bem o que uma coisa tem a ver com a outra. Alimentação e meu metabolismo. Sim. Porque, na verdade, a gente vai hoje falar de síndrome metabólica. Então. Né? E aí, de onde vem isso? Isso. Na verdade, é um conjunto de características que, unidas, vão levar a mortalidade maior e a um risco cardíaco maior. Então, o metabolismo... Então, não tem a ver com excessos que eu cometi, por exemplo, no carnaval ou no fim de semana? Também, mas isso ao longo do tempo, né? Ah, com frequência. Sim, porque quando a gente come muito carboidrato ou doce ou bebida alcoólica, né, principalmente, por exemplo, no carnaval, a gente vai aumentar um hormônio que é a insulina, que é a resistência insulínica. Isso faz com que o pâncreas não trabalhe direito, aumenta o risco de diabetes, aumenta a gordura, aumenta a cintura visceral, aqui a gordura visceral, né? E aumenta o risco de pressão alta, de triglicérides, de colesterol. Então, o primeiro sinal é essa gordura abdominal. Sim. Tá. Então, na verdade, a gente quando fala em metabolismo, depende de hormônios, depende do tipo de dieta e alimentos que a gente faz, depende da genética, né? Depende de vários fatores. Mas essa síndrome, quando a gente caracteriza ela, não é só pensando em metabolismo. A síndrome metabólica é diferente. É diferente do que pensar no metabolismo. É que o nome tem tudo a ver. Exato. Né? A associação errada é imediata. Exatamente. Tá. Mas ela quer dizer para você, se você tem gordura de barriga, pressão alta, colesterol alterado, tem diabetes e alguns outros fatores que a gente vai conversar da resistência insulínica, você tem muita chance de infartar. Nossa Senhora. Vamos ver então mitos e verdades a respeito da síndrome metabólica. Nossa, esse daí tá com problema, hein, da foto? É uma doença da civilização moderna associada à obesidade. É verdade, né? Então, essa descrição foi feita por Heaven na década de 80, Faz tempo já. Então, é uma coisa assim, moderna. Olha que legal, que é legal não, acho que é terrível, mas o Brasil é o 4º país em obesidade. Isso é péssimo. Em população absoluta, tá? É legal porque a gente consegue, na medicina, desenvolver vários estudos, testar vários remédios e os laboratórios têm a oportunidade de deslocar isso para o Brasil, já que a gente tem uma população e a gente consegue fazer essa pesquisa. Legal nessa área que a gente sempre quer desenvolver coisas novas para ajudar cada vez mais os pacientes e desenvolver saúde, né? Mas é uma calamidade. Sem dúvida. A população das crianças obesas aqui no Brasil chega a 33%. Crianças. Então, tem uma estatística que em 2025 tem 13% de obesidade. No mundo vai ter 20% de obesidade. 68% da população do Brasil está acima do peso. Quantos por cento? 68%. Nossa, muita coisa, doutora Então, Maite. de cada 10 pessoas, 7 pessoas estão acima do peso, né? Então, é uma doença que acomete muitas pessoas, é da civilização moderna e está associada ao aumento de peso desses pacientes. É mito ou verdade que a sua manifestação é lenta e, por vezes, silenciosa? Sim, porque você vai engordando aos poucos, a barriga não cresce de um dia para o outro, né? E esse acúmulo de gordura não é só o que a gente vê por fora, é o que a gente vê gordura por dentro, tá? Então, uma coisa é um magrinho barrigudinho, que tá lá gordurinha localizada, aí você faz uma lipo, faz umas enzimazinhas, você muda a estética. A gordura visceral, por exemplo, da barriga, 30% vai para o fígado. Então, você tem esteatose hepática. Essa gordura de fígado um dia pode levar a cirrose. Então, muitas pessoas acham que perda do fígado, a cirrose só vem por etilismo, bebida, por hepatite. E não, essa doença chamada NASH é a gordura da víscera que foi para o fígado, né? Perfeito. Então, quando a gente fala, dá para saber de uma hora para outra, não, é um acúmulo de pessoas que não fazem atividade física, não queimam a gordura, de genética de diabetes e hipertensão na família, de erros alimentares, de comer muito carboidrato, doce. A gente vai falar aqui da mesa, né? Vamos acabar os mitos e verdades e vamos falar dos alimentos? Vamos. Então vamos lá. É mito ou verdade que a cirurgia plástica para retirar o excesso de gordura sana, ou seja, resolve a síndrome? Então, já que a síndrome é barrigão, com um monte de doenças da obesidade... Tira o barrigão. Vamos tirar o barrigão.
E foi feita essa pesquisa e todo mundo achou que ia dar certo. Não deu? Na verdade, essa gordura de dentro, chamada de célula marrom, ela piora se a gente tira a gordura de fora. Porque o corpo entende assim, tá estável, meu supermercado tá bonitinho. Aí eu tirei, eu vou ter que produzir, repor. Então, diferente do que a gente achava que uma lipo ia melhorar a síndrome metabólica, metabolicamente, falando de hormônios de adipócitos, células de gordura e atividades inflamatórias, piora. Nossa. É um mito. É mito ou verdade que mulheres com ovários policísticos estão mais sujeitas a desenvolver o problema? Você fala, nossa, que tem a ver... Que uma coisa tem a ver com a outra. É verdade, tá? É verdade, doutora? Porque a base dessa síndrome é ter a resistência insulínica. Olha como é interessante isso. Toda vez que você come doce ou carboidrato ou fruta, teu pâncreas tem que produzir insulina, que é uma molécula que vai abrir a célula para o açúcar entrar. Tá. Só que se você tem 100 células e come 1000, você vai produzir 1000 insulinas. 100 vai atuar nas células e o resto vai ficar onde? Ela vai ficar circulando no sangue e não vai ter efeito. Insulina alta no sangue chama-se de resistência insulínica e isso faz o quê? Aumenta o risco de câncer, principalmente de tireoide, de mama, de intestino grosso, aumenta o risco de desenvolver diabetes, aumenta o risco de risco cardiovascular. Então é um hormônio do mal, ele é não é um hormônio que cataboliza, que queima gordura. Ele é um hormônio anabolizante, é engordante. Nossa. Então, como essa síndrome, o ovário, produz a resistência insulínica, piora quem tem síndrome metabólica. Claro. É mito ou verdade que crianças e adolescentes não possuem essa síndrome? É mito, Infelizmente né? É mito. Infelizmente, porque ela não tem a ver com a idade. É lógico que numa criança é muito mais difícil já ter uma pressão alta, uma glicemia alta, né? Porque o diabetes tipo 1 é diferente do tipo 2. O tipo 2 é relacionado a essa síndrome. Você já tem uma reserva ruim, aí fica comendo errado, aí o pâncreas não funciona, a insulina aumenta, a resistência, e aí dá tudo errado. O tipo 1 de criança, não, é o pâncreas que não funciona porque foi atacado por anticorpos. Tá, é diferente. É diferente. Mas como a obesidade nas crianças está aumentando cada vez mais. Ai, que pecado, doutora Maitê. A síndrome cada vez mais. E, infelizmente, o diabetes que era para ser desenvolvido depois dos 45, 50 anos de idade por uma genética, ele está acontecendo hoje em dia com 15, 20 anos de idade. Então, aquela gordura abdominal na criança também é para chamar atenção? Pior ainda, sabe por quê? Pior ainda. Aquela criança que a gente chama que é fofona, balofinha, sabe? Olha que coisa, as nossas células de gordura, os adipócitos, eles são formados de forma exponencial. O que é? A membrana da célula está lisinha, então engordou, ela não aguenta, ela divide. De 2 vira 4, vira 8, vira 16. PG. O adulto, a célula é durinha. A célula de gordura só desincha ou incha. Toda criança é pior. Então, se uma criança produziu 100 células de gordura, ele vai ser um adulto com dificuldade para emagrecer. Tá. Porque ele está com metabolismo propício à obesidade. Tá. Então, criança que não emagrece vai ser um adulto com dificuldade para emagrecer, altera o crescimento, a estatura dessa criança. E uma coisa que chama hipogonadismo hipogonadotrófico. O que é isso? Altera até o desenvolvimento sexual, tamanho do pênis, a época de crescer, essas coisas. Problema em todas as áreas da vida. Exatamente. Vamos falar sobre os alimentos, doutora Maitê? Fita métrica, já sei que depois a gente vai medir a circunferência abdominal da tia. Vamos fazer falando, isso. quem quer que eu meça? Mas calma, vamos falar dos alimentos, tia? Pode ser? Pode rezando. Daqui a pouco? Pode rezando, tia. Ah, eu tô Mas a querendo tia tá saber. fazendo academia Eu tô agora, Não, né? fitness eu agora. tô achando a tia super fitness. Eu tô enfim. fitness. O que são esses alimentos? São os benéficos e os maléficos. Tá. Por que a uva está no maléfico? Porque existem frutas que produzem mais insulina, porque a frutose é um tipo de açúcar que pode virar glicose. Quais são as frutas que, independente de ser fruta, que é uma coisa saudável e tem vitamina, que tem maior carga de açúcar? Ah, tá. Laranja, mexerica, que é a prima da laranja, uva. Porque a gente pensa que a fruta é sempre saudável. Sim, come uma fruta. Come uma fruta. Então, fruta, a gente tem que comer até umas 2 ou 3 por dia e de preferência até as 2, 3 da tarde, que é o horário que depois não vai acumular açúcar na barriga à noite. Tudo à noite, Rê, se você come fruta à noite, pão à noite, massa à noite, tudo isso, ó, pão,
macarrão, chocolate. Você produz essa insulina e você tem glicose, açúcar. Então não é legal. Aí você precisa de mais ou menos 5 a 8 horas para o corpo queimar isso. Então, se de manhã você, no café da manhã, come, você vai andar, vai falar, vai fazer academia, vai xingar os outros, né? Acabou. À noite, se você não come, não janta e vai à academia, você vai deitar no sofá. E para onde vai todo esse açúcar se não vai ser usado? Para o abdômen. Vai ser armazenado, ele vai ser guardado. São 4h28, não é mais para comer esses alimentos. É até 2 ou 3 da tarde. Nossa, doutora Maitê. Pão também? Sanduichinho à noite? Mas ainda, o pão, o carboidrato do pão tem 32% de açúcar. Tudo isso? Eu falo que ele é o capetinha disfarçado, porque você acha que é salgado, nunca vai achar que isso é um doce. Exatamente. Ele é 32% Nutella, na verdade chocolate, brigadeiro, coisa de avelã, qualquer coisa. Então eu olho isso daqui, eu tô vendo um pacotinho de açúcar. Sim. 32% do pão é açúcar. O mesmo acontece com uma massa? Com uma massa também. E a massa sem glúten? Ah, olha que interessante. Sem glúten nem sempre é sem açúcar. Muitas vezes o sem glúten tem mais açúcar do que o normal. Então a gente tem que pedir o quê? Integral, que se abaixa de 12 a 17% o grau de açúcar. Integral. Ou menos zero. Açúcar, ou zero açúcar. Que tem menos açúcar. Tá. Chocolate a gente já sabe, o mel a gente já sabe. Aí é o doce puro, isso mesmo. Tá. Aí aqui são os benéficos. Sim. Posso comer um abacate à noite? Uma maçã à noite? Então, olha só. De preferência, eu oriento os pacientes que querem muito mais perder gordura visceral, síndrome metabólica, do que propriamente emagrecer, eu proíbo tudo isso depois das 2, 3, 4 da tarde. Proíbe. Proíbo. Por quê? Proíbe. É justamente isso que vai formar gordura de dentro da barriga. Tá? Então, para pacientes com síndrome metabólica, ou que já infartaram, sabe aquela barriga dura, que não é molinha? Esse é o pior do síndrome metabólica. Evite comer isso à noite. Então, a gente come mais proteína, carne, frango, peixe. Bifinho à noite pode? Sim. Um omelete, que é proteína, né? Cogumelo, shimeji, é proteína. Cogumelo, omelete com queijo? Então, o queijo, ele tem lactose que vira glicose, que vira também gordura de barriga. Tá. Então, dependendo. E, diferentemente do que a gente acha, por exemplo, o queijo branco é melhor do que o amarelo, que tem menos gordura. Mas tem mais lactose, então tem mais açúcar. Ah, então nem sempre o queijo branco. Um sanduichinho de queijo branco à noite, uma bomba. Sim. O que a gente está falando, pra né? barriga. Então, como é muito difícil de perder gordura de barriga, mais difícil. Porque os receptores de estoque de gordura estão aqui, que são os receptores que a gente chama de carbinoides, tá? E a gente tem que fazer atividade física e não comer carboidrato, fruta e doce depois do treino. Come o quê? Porque você gastou energia, não vai enfiar de novo, só proteína. Então, come um bifinho, a salada, omelete, folhas. E a mesma coisa à noite. Quem não quer acumular gordura de barriga também come as mesmas coisas que são depois da academia. E por que o morango e o limãozinho estão juntos? Eles têm muito baixo índice glicêmico, têm baixo açúcar. Ah, então são frutinhas que têm pouco açúcar. Liberadinhas. Então, se tô morrendo de vontade de comer uma fruta, não tem jeito, não vai pegar laranja, vai pegar um moranguinho. O que mais na família do morango que eu posso usar? O limão, tudo bem, mas assim, na hora que a gente Suco tem vontade de comer limão, uma fruta, a gente não pensa no limão, né? Kiwi, morango. Pera também não é tão calórico. Maçã verde, até mais do que a maçã rubi. Melhor, então. É. Porque a gente está falando. Perfeito. O abacate, ele é calórico. Então, mais ou menos um abacate grande chega a ter 250 calorias, tá? Porém, ele tem gordura boa. Então, se você colocar um pouquinho nas dietas low carb, a gente também não se prejudica tanto quanto a insulina do corpo, que a gente está falando. Mas eu posso, por exemplo, fazer uma salada à noite com abacate? De preferência, tira a fruta da noite. Tira a fruta da noite, era isso que eu queria saber. Vamos medir a tia? Vamos. Será que ela vai se chatear? Não sei. Ô, tia, cadê a tia? Quer medir a circunferência abdominal ou não? Quem? A sua. Eu quero! Quer? Eu quero porque eu tô fitness. Ah, então tá bom. Eu acho que eu perdi um pouco. Que eu não quero te constranger. Mas é meu anjo, mas não é constrangimento nenhum. Eu sou toda trabalhada na sinceridade. Oi, vai academia. Você tá bem? Inclusive, vocês emagreceu, tá de parabéns. Ganhou estrelinha no meu caderno. Você viu? Ela também tá na, como é que é? Fitness. Ó, essa síndrome metabólica, então, de 5 coisas, a gente tem que ter 3. Tem que ter? Para classificar que você é uma síndrome metabólica. Ah, tá. Pressão alta. Tem pressão alta, tia? Não. No máximo tem que ser 13 a 8,5, não tem. Eu tenho 13/8. Quase, então. Tá na trave. Colesterol.
tem colesterol alto? Você lembra? Eu tenho. Eu fui lá. O colesterol ruim. O colesterol ruim, Aldo. Ruim? Tem. Colinha, cadê a colinha? Tava um pouquinho, né? Tomara que não. Então, e o HDL, que é o colesterol bom, é que não pode estar baixo. Ah, é? Porque o bom é que ajuda, inclusive, na atividade física, no risco cardíaco. Então, o homem tem que ficar, que não é teu caso, os homens de casa tem que ficar menor que 40. Se tiver menor que 40, é classificado a síndrome. Então, para a saúde é maior que 40. Que é o colesterol bom. E as mulheres, como a tia, tem que ser menor que 50. 50. Que a gente, como que é? O teu eu lembro no exame, era muito bom, 60 e pouco. Era bom, não era? Era Bom, obrigado. Então não tem pressão alta e tem o colesterol bom alto. Isso. Que é... E diabetes, você tem Não, diabetes? eu sou dietética. Não? Diabética. Tá, tem algum problema assim na família de diabetes? Tinha o meu avô. Porque... Que morreu faz... Se não morreu, tá bem chateado lá enterrado, viu? Porque não é só questão de só ser diabetes, não precisa ser diabetes, mas tem uma glicemia meio alterada, com uma história na família também. Tenho vô. Tá. E vamos então medir a barriga? Vamos? Vai. A barriga na mulher é de 80 a 88. Tá bom. E no homem é de 94 a 102. Então, tá? Aonde que mede a barriga? Porque a barriga daqui até aqui. Tá. Aonde que mede a barriga? Sempre 2 centímetros acima do umbigo. Do umbigo. Na expiração, quando a gente inspira fica a barriga cheia. solta o ar, expirado. A barriga vazia. Não, expirado. Expirar, que faz aquele... Quando com a barriga então quando solta. inspira. Inspira quando respira, quando solta. Tá. Queria encolher. Senão aí eu vou medir, você encolhe tudo, Vai. Não, então eu vou dar Fica natural. normal, Vou natural. Tem que ser de 80 a 88, tá? Dá licença, dá licença. Tá licenciada. Tá licenciada. Aqui eu tenho cócegas. Aqui, ó, umbiguinho. Vai, eu tô pensando que pega no umbigo. Eu e a Doris, a estagiária, ela não gosta. Então, olha Doris, lá. a estagiária não gosta. Respira, solta. Ai, mas a hora que solta a fita corre. 98. Tá bom, né? Como é que de novo vai? Como tá Inspira. bom, tia? Peraí, faz inspira, que eu acho que eu tava bem com a cabeça na frente, que eu quis olhar. Toninho tá Vai, soltando. inspira. Inspira. Peraí, só rir. Inspira. Soltou tudo. Calma. É 98. Olha. Isso é bom ou ruim? Não sei, mas sei que deu as 2 vezes 98. quer Mediu dizer que eu tô certinho, mediu certinho. Tô A Rê regulada. com certeza é de bonequinha. É, menor mede. do que- Mede. É? Ué. Então a minha tá um pouco aproveitar fora. Não, tia tá... A gente vai ter que intensificar essa academia. É? Vai, inspira. Dá licença. Enche Rê. o barrigão. Porque senão, se eu pegar o microfone... Não. Enche Certinho. o barrigão. Solta. Isso. Ai, que chique. 72. Isso com roupa, né? Que sem 72. roupa Qual que é o menos. tanto? 80. Ah, então tem uns 8 meu, centímetros o meu também deu sossegado. 98 que eu tô com roupa. Sem roupa vai dar uns 80. Não, ela tá com anágua. É. Ela tá com várias O roupas. microfone. O microfone. Ah, não. Então o da tia tá distorcido. Ó o microfone. Mas por que põe o microfone aqui, tia? Não, mas ela fez aqui certinho. Não, tia, eu tô querendo aliviar, Eu tia. sei. Ai, eu não sei mentir. Não Eu sabe. sei mentir. Não, tá correta. Deu Olha 98. o microfone. Ótimo. Põe na calcinha o microfone? Eu ponho. Ah, Prendo aqui. Pode pôr aqui atrás também, Ai, mas tia. aí que fica muito, né? Fica, é. Parece aqueles gados zebu, assim, né? Então a tia, Aqueles sinal Nelore, vermelho pra assim, tia. né? É, de 4 ela tem 1. Ao quinto é o triglicérides alto. Ah, esse... Esse Então o teu vamos tava lá. um pouquinho. Tava É a pouquinho, pressão alta, o colesterol alto, bom. É a glicemia, a circunferência e o triglicérides. tudo isso. Triglicérides até 150. Passou disso já é síndrome metabólica. Ah, é? O teu tava alto. E a Porque barriga? sabe quem é triglicérides? Quem come pão, massa, sou eu. macarrão, Eu sou essa. pastelzinho, Se cuidar, tortinha, farinha branca. Olha. Tá. Bom, temos perguntas dos telespectadores. Quer ficar aqui, Não, tia? não, Ju, não quero estorvar. Não Fica estorva, vocês aí não que fica mais estorva. bonitinho. Não Tá estorva. bom? Obrigada, viu, Maitex? Imagina. Então uma graça, viu? Adorei. Você tá linda. Esmagreceu, tá ótimo. Eu vou esmagrecer que nem você. Primeira pergunta foi enviada pelo Paulo Almeida. Tenho essa síndrome há anos e recentemente descobri que estou com artrose no joelho. Gostaria de saber se a síndrome metabólica também pode provocar doenças nas articulações.
Então, Paulo, a obesidade é que pode provocar doenças das articulações. O sobrepeso piora muito a artrose, tá? Mas a síndrome metabólica não tem a ver com artrose. Mas, incrivelmente, tem a ver com artrite. Porque a artrite, por exemplo, reumatoide é uma doença autoimune e a gente sabe que resistência insulínica pode até ativar doenças autoimunes. Então, para artrose não, mas para artrite sim. Próxima pergunta foi enviada pela Larissa Vitória. Fui diagnosticada com síndrome metabólica. Isso significa que certamente terei diabetes no futuro? Na medicina e no amor, nem nunca, nem sempre. Adoro. Mas a probabilidade, Larissa, é altíssima, tá? Então, a gente sabe, por exemplo, uma mulher que tem diabetes gestacional, ela desenvolve 30% de diabetes depois da gestação. Bastante. Um paciente que tem síndrome metabólica com resistência insulínica alta, ela vai aumentar a chance em mais de 70% de desenvolver um diabetes. Tá. Próxima pergunta foi enviada pelo Juliano Xavier. A síndrome metabólica aumenta o risco de esteatose hepática? Sim, né? Juliana, a gente até conversou. Que a gordura do fígado, que chama-se esteatose hepática, a gente tem, na verdade, 4 graus, Rê. O 1 e o 2 parece uma picanha, a gordura está em volta do fígado. Nossa. A 2 invadiu as células, o fígado vai ficando inchado e gorduroso. E essa resistência insulínica piora o acúmulo de gordura dentro. E essas células morrendo da cirrose. Então, toda a gordura de fígado tem que ser tratada também diminuindo a resistência insulínica. Tá. Próxima pergunta foi enviada pela Maria Batista. Estou com baixo nível de colesterol HDL no meu organismo e o médico me disse que isso pode propiciar a síndrome metabólica. Mas por ser o colesterol bom, não deveria ser o contrário? Por que isso acontece? Eu gostei da pergunta dela. Porque sempre existe essa dúvida, o que é colesterol bom, o que é colesterol ruim. O bom chama HDL de high, ele quanto maior melhor. O HDL é o colesterol bom, ele aumenta com a atividade física, ele aumenta com algumas coisas, por exemplo, nozes, amêndoa, abacate. Então, ele faz bem para o corpo. Isso tem que estar alto, então. Tem que estar alto. Tem que estar alto. Então, para o homem, se está abaixo de 40 é ruim, e para a mulher, abaixo de 50 é ruim. Na síndrome, a gente sempre pensa que o colesterol ruim que vai entrar com uma classificação. Só que não, né? Porque aí a gente está prevendo o perfil da resistência insulínica necessariamente, não tem a ver com LDL. Olha que interessante, né? Tá. Então, sim, né? É um problema. Sim. E por que isso acontece? Provavelmente a alimentação. Ela está com HDL baixo. Na verdade, é muito mais do que isso. Olha só que interessante. A gente tem pacientes magros, atletas que têm distúrbio de colesterol. 80% do nosso colesterol é produzido no fígado por uma enzima já descoberta que chama PCSK9. Ela produz o colesterol. Então, se a gente fizer a melhor dieta do mundo, o melhor exercício do mundo, a gente vai baixar no máximo de 20% a 30% do colesterol ruim. Olha, doutora Maitê. E o HDL é pior ainda, geneticamente falando. Tá. A genética sobre o HDL é que vai prevalecer. É fundamental. É fundamental. É fundamental observar isso. Adorei. Como sempre, eu sempre acho que quando é não é sim, quando é sim é não, é uma aula que eu tenho todas as vezes que a doutora Maitê vem aqui. A doutora Maitê Pimentel é médica. O site dela é www.endoc.com.br. Você também encontra a doutora Maitê no Instagram. É @Maitê_endócrino. Maitê é M de Maria, A-I-T-H-E. Maitê com T-H-E. @Maitê_endócrino. Obrigada. Boa tarde. Obrigada por vir aqui. É um prazer te receber sempre. E você está deslumbrante de azul. Obrigada. Aconteceu alguma coisa assim especial? É. Ah, tá na cara. Tá na cara. Tá linda.